Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Távola Redonda. Fala Rafa, beleza? Beleza, tamo junto para mais um episódio aí. É isso. É a segunda temporada já do Távola Redonda. A gente espera que com esses episódios a gente consiga contribuir um pouco mais para você que é empreendedor, profissional da área de tecnologia, que está nesse mercado, principalmente trabalhando com cibersegurança. A gente vem tratando bastante desses assuntos aqui por conta da Start. E já aproveitamos também para agradecer a Start, que tem sido apoiadora desse podcast. Fala um pouquinho da Start, Rafa. Para você que não conhece a Start é uma fabricante na área da cibersegurança. E a gente tem ajudado MSPs, provedores de serviços de TI, a poderem alavancar os seus negócios através da prestação de serviços de segurança, através também da nossa plataforma que é integrada, que tem vários recursos, que é uma plataforma voltada ao MSP que atende pequenas e médias empresas. Então, se você tem uma carteira de clientes que você não tem lucratividade hoje ou você não atende de certa maneira com esse tipo de serviço, a gente acaba sendo um parceiro de valor agregado ali que você pode pegar o produto e colocar na ponta e ter uma boa rentabilidade. Então é isso, se você quiser ser nosso parceiro, já tá aí o pitch aí pra a gente vai deixar, para ficar mais fácil, a gente vai deixar ali na descrição, se você quiser conhecer um pouco mais, entender como é que funciona esse trabalho da Start, essas plataformas que o Rafa comentou, fica à vontade, entre em contato, a gente vai com certeza te atender com o maior prazer. Com certeza. Beleza? Mas vamos direto pro tema, né, Rafa? Porque Bora. aqui é conteúdo e a gente tem se comprometido a entregar conteúdo sempre de forma mais prática e mais didática possível, né? Tem sido a nossa missão. E a gente vê que, de fato, tem muita gente que dá uma volta, né? Dá voltas e voltas e fala e, na verdade, não entrega muita coisa prática para o pessoal. E a gente sabe que alguns conceitos são importantes nesse mercado. E o tema desse nosso podcast de hoje é falar sobre o marketing e a sua importância no mercado de tecnologia. Porque a gente está numa época onde o marketing digital está em alta, né? Eu vejo, pelo menos, todo mundo que eu converso, agora até falando da minha experiência como na parte de vendas, eu pergunto geralmente para o pessoal assim: qual tem sido a sua estratégia, né? O que você tem feito para gerar novas oportunidades de negócio para a sua empresa de tecnologia? E a resposta imediata do pessoal é sempre assim: não, eu estou investindo agora em marketing, né? Mesmo que não tenha consciência do que é de fato marketing, mas a resposta é essa. Porque está na boca do brasileiro agora, né? Sim. Isso está em alta, a gente sabe, só que a gente ainda não trabalhou de fato a importância que o marketing tem para esse mercado de tecnologia. De fato, como é que saber utilizar dessas estratégias para gerar um pouco mais de engajamento e trazer novas oportunidades. Mas eu queria entender de você, Rafa. O que é o marketing para você? Você que é especialista nisso, tem desenvolvido esse trabalho aqui na Start. O que você entende como marketing? Já explica também para o pessoal qual que é essa importância deles investirem, entenderem um pouco mais disso para o negócio. Então vamos lá, para que você faça um marketing efetivo, você precisa entender as 5 fases de consciência do consumidor. Principalmente entendendo que a cibersegurança é um processo de conscientização. Não adianta eu chegar num cliente e falar que o cliente ele já vai... Olha aqui, ó, a cibersegurança, compra aí a cibersegurança por de R$ 99,90 por R$ 79,90. Tem gente que faz isso, tem produtos que fazem isso, mas nem sempre o cliente ele vai garantir o preço simplesmente, vai garantir o produto simplesmente pelo preço. Ele precisa entender a importância, ele precisa entender que aquilo é essencial para o negócio. E aí que entra o que você comentou, que você gosta de falar da questão de resultado, etc. Sim, exato. Não, e para você ver o nível de complexidade do que você está falando agora, você falou sobre 5 estágios de consciência. E a gente geralmente, quando comenta em algum conteúdo, a gente fala de uma etapa de conscientização. Mas dentro do marketing são 5 estágios analisados, né? Que é o que você estava comentando. Desde o início lá do momento que ele não tem noção do problema que ele tem, né? É completamente inconsciente. Depois ele começa a se tornar consciente, por exemplo, do problema, consciente da solução, consciente do produto. E aí, completamente consciente. Cara, o cara que tá completamente consciente é o que paga mais. Top. Mas vamos lá, vamos ser mais prático pra galera aqui, Rafa. Para o pessoal começar a pegar o caderninho e anotar. Existem estratégias de marketing, né? São 2 vertentes que a gente trabalha que são mais comuns. Explica para o pessoal quais são essas 2 linhas de trabalho para eles entenderem como começar a pensar em investir nisso. Existem várias, né? As 2 principais que a gente segue. Existem vários caminhos, né? Que a gente chama de captação de oportunidades. Então, existe até um livro que
ele fala sobre um livro chamado Tração, que ele apresenta 19 canais, existem mais canais até, mas os 19 principais canais de tração de vendas, né? Tração de negócios. Eu começaria por 2 principais, que seria o inbound e o outbound. O inbound é quando o cliente vem até você. Então, como que o cliente vem até mim? É quando eu crio algo que chama a atenção dele e que, de alguma maneira, ele entra num estágio ali de consciência, ele começa a conhecer minha marca através de um conteúdo, ele começa a procurar informações sobre a minha empresa, sobre aquele problema, sobre aquela solução, e, de certa maneira, eu utilizo esses dados para falar com esse cliente. Ô, meu querido amigo ouvinte, vamos fazer um parênteses aqui. O Rafa falou sobre chamar atenção. Chamar a atenção do seu cliente não é criar um post vermelho, laranja e roxo no Instagram com a foto de um hardware lá, de um appliance, que isso vai chamar atenção, né? Então, por favor, gente, isso não é chamar atenção. Chamar atenção é você despertar o interesse daquilo que você propõe como solução. Só Exato. esse parênteses aí, pro pessoal não querer, não. Vou fazer uma imagem bem chamativa aqui, roxo com amarelo e verde. E assim, o que a gente fala de, até para se tornar mais prático, né? O que seria despertar a atenção? Por exemplo, trabalhar em cima de um problema que o cliente ainda não sabe que é um problema. Perfeito. Por exemplo, internet lenta. Todo dia, muitas empresas sofrem com esse problema. E aí, o que a gente trabalha? Eu não vendo a resolução da internet lenta. A internet lenta é um problema que gera, por exemplo, baixa produtividade, que gera baixa segurança na empresa, que gera uma empresa menos eficiente. Por exemplo, vamos falar de uma clínica que tem um atendimento feito, agendamento feito de forma online. Se cai o sistema, se ele fica indisponível, ele não consegue fazer agendamento, isso consequentemente vai tornar ele a ter um prejuízo menos eficiente. Menos lucrativo, Exato. rentável, etc. Então, assim, a gente entender que as dores que eu resolvo, né, as soluções que eu tenho, elas têm dores, elas têm problemas, e esses problemas eu preciso mostrar de uma maneira clara para o cliente, para que aí eu conecte com a minha solução. Não adianta nada eu falar de um problema e não conectar com solução. Como que você resolve? Então, para ser mais simples, até quando eu trabalho conteúdo na internet, que seria o inbound marketing, né? Geração de conteúdo para que o cliente venha até mim, eu trabalho em 3 pontos principais. Problema, solução e produto. Problema, solução e produto. Não é a mesma coisa, então, né? Não é a mesma coisa. Então, qual que é o problema que o cliente tem e que ele precisa solucionar? Quando ele entende que ele tem um problema, ele vai buscar uma solução. A solução que eu apresento não é necessariamente meu produto, mas quando ele entende que ele vai atrás daquela solução, né, ele vai precisar de um produto para resolver. Ele vai precisar de um produto Entendi. ou serviço para resolver. Então, se eu trabalhar nesses 3 pilares, eu consigo ser muito eficiente na minha comunicação. Olha, internet lenta. 3 causas que a sua internet lenta, 3 problemas que a internet lenta gera na sua empresa. Gera isso e aquilo. O cara vai o quê? Solucionar esse problema. Qual solução ele poderia ir atrás para resolver a internet lenta na empresa? Olha, poderia ser colocar um roteador, um balanceador de links, uma solução que faça isso de forma automatizada. Qual produto ele vai atrás? Ele vai atrás de um produto firewall, por exemplo, de uma solução mais automatizada de uma empresa, de um prestador de serviço que faça tudo isso por uma mensalidade mais acessível. Entendeu? Então, a forma como a gente apresenta, muitas vezes, é que os MSPs, ou prestador de serviço de TI, ele sempre quer começar pelo produto e finalizar com o problema. Só que para eu despertar interesse, despertar atenção, eu preciso começar com um problema. Olha, baixa lucratividade na sua empresa de TI. Por que os anúncios da Start, os webinars que a gente faz, os eventos que a gente faz chamam tanta atenção? Porque eu não trabalho no campo do produto e nem no campo da parceria. A parceria é o final do meu funil. Eu trabalho no campo da baixa lucratividade, da baixa eficiência, de ele ter um monte de ferramenta que ele não utiliza. Isso são problemas que acabam fazendo com que a minha parceria, com a nossa parceria aqui da Start, ele consiga resolver esses problemas. Né? Não todos, mas parte deles. Então, entender que existe sempre um problema, uma solução e um produto ou serviço, né, trabalhar em cima desses 3 pilares dentro do inbound marketing vai tornar a sua comunicação mais efetiva e não necessariamente você precisa se matar fazendo um monte de post, um monte de coisa. Você consegue produzir esses conteúdos, né? E aí que entra a questão de
escolher o canal melhor, se vai ser no Instagram, se vai ser no TikTok, se vai ser num blog da sua empresa, no LinkedIn. Você precisa entender onde que está esse consumidor e começar a gerar esse conteúdo de forma mais assertiva. Perfeito. E o outbound? O outbound é quando você vai até o cliente, é o que a gente gosta de dizer da mira de sniper, né? Eu sei qual que é a vertical de negócio que eu trabalho, eu sei qual que é o meu diferencial competitivo, qual que é o meu perfil ideal de cliente e a minha persona. Eu consigo fazer uma busca segmentada em diversos canais, por exemplo, LinkedIn, Instagram, Facebook, fóruns, grupos no Facebook, eventos específicos desse segmento. E com base nisso, eu vou atrás diretamente das empresas que eu quero fechar. Então, é um trabalho diferente. E as duas coisas, uma não exclui a outra. As duas se complementam. Essas duas estratégias juntas fazem com que a empresa consiga gerar demanda de uma forma muito mais eficiente e tenha muito mais previsibilidade de negócio. Agora, para a gente começar a caminhar para um ponto prático, no sentido de não vá por esse caminho, né? Que a gente falou sobre alguns canais mais comuns que ele pode trabalhar. Ou ele chamando atenção para atrair clientes atrás dele, ou ele indo atrás mesmo, que é a ideia do outbound. Só que, às vezes, a gente tenta fugir do que eu vou falar agora, mas não é possível a gente fugir disso e a gente precisa falar, que é o seguinte. Caro amigo, de novo, espectador, profissional, empreendedor de tecnologia, você precisa entender que a sua comunicação vai ser mais eficiente quando você souber com quem é a pessoa que você está conversando do outro lado. Isso é essencial. Isso é essencial, porque não deixa de ser uma relação, uma mensagem, um emissor transmitindo uma mensagem para o receptor. Seja ele assim, igual a gente está conversando aqui, ou videoconferência numa reunião que você está com o teu cliente, ou seja através de uma postagem no teu Instagram, por exemplo. Então você está tentando atingir uma outra pessoa do outro lado. E é fundamental você conhecer quem é essa pessoa. Sim. Porque se você não conhece, você não está falando diretamente sobre os problemas dela e quais são as consequências e os benefícios que ela vai ter resolvendo esse problema. Então, a gente percebe... Agora eu vou compartilhar um pouco das dores que eu tenho conhecido e compactuado com muita empresa de tecnologia para você falar um pouco disso, Rafa. A gente vê, né, um investimento grande em agências de marketing, por exemplo, né, em pacotes de postagens em mídias sociais, lá em Instagram, em qualquer outro tipo de rede social. Só que, na grande maioria das vezes que eu pergunto o que isso te gerou de resultado final, por exemplo, o que isso te resultou em venda, geralmente a resposta é nada. Nada. E aí a gente começa a observar que existe um pensamento, né, uma estratégia por trás de toda essa fala, né, que gera um nada de resultado. E assim, eu não tô aqui querendo culpar e ficar apontando o dedo em agência de marketing, até porque a gente sabe que tem a sua culpa, mas parte também é do empreendedor que está contratando, acreditando que vai ter um resultado sem nem ao menos saber quais são os problemas que ele resolve e de quem ele resolve esse problema, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre esses erros que são comuns que a gente enxerga, né? Esses investimentos às vezes feitos de forma com pouca estratégia, né? O que você vê sobre isso, Rafa? E o que você tem para contribuir para quem está assistindo hoje a gente aqui? Bom, vamos lá. Essa pergunta... aberta pra caramba, né? Não é tão simples assim resolver, né? Mas eu vejo que tem, pela minha experiência, tem problema dos dois lados. Tem tanto problema do lado da galera MSP, do provedor de serviços gerenciados, que não entende a estratégia adequada, ele não consegue comunicar bem o que a empresa faz para as agências. Também tem o problema de não conseguir saber qual que é o perfil ideal de cliente, para quem que ele vende, qual que é o cliente mais rentável, o que ele quer da empresa dele. Ele não consegue comunicar. Às vezes na cabeça dele tá assim, ó, eu quero vender para quem precisa e eu preciso vender. Aí todo mundo quer vender assim, né? Dessa forma, né? Aí todo mundo quer vender para todo mundo. Quer. Né? O Ricardo Eletro lá, ele já fazia isso, né? Então, assim, e existe também o problema das agências, que querem fechar muitos clientes, muitas contas, colocam nem sempre profissionais com uma grande bagagem, também por ser mais caro o investimento, e se o MSP for querer contratar uma agência com mais experiência, mais expertise uma mão de obra nesse de qualidade. mercado, cara,
o MSP ele tem que entender que, basicamente, ele está comprando uma estrutura de negócio. Ele não está contratando um serviço simplesmente de postagem ou de criação de conteúdo, criação de posts. Não é assim. Você está contratando uma estrutura. Você está contratando o gerente de marketing. Igual ele vende para o cliente dele a estrutura a mesma de TI. ideia. Então, a agência que tem um bom trabalho, ela está vendendo uma estrutura terceirizada. Então, ele está colocando ali um chefe de marketing, um gerente, ele está colocando um responsável de tráfego, ele está colocando um redator, ele está colocando um designer, um videomaker, todos esses pontos. Aí vai lá no Google, coloca o salarinho de cada um desses aqui que eu coloquei. Você vai gastar numa faixa de quase 20 mil reais por mês. Nem todo MSP tem essa condição, né? Nem todo prestador de serviço tem essa condição, porque nem muitos faturam isso por mês. Então, qual que é a pegada, né? É entender que existem tipos de agências e tipos de MSPs. Primeiro ponto. Existe tanto problema de um lado quanto do outro. O caminho que eu acho mais adequado é entender que, poxa, eu não tenho agora essa condição de fazer esse investimento numa agência e nem também uma agência que vai ficar criando postzinho, um monte de coisa, não vai dar resultado. Entenda, pelo amor de Deus, eu tô olhando aqui diretamente na câmera, não vai dar resultado. Se você acha que fazer post no Instagram, começar a fazer um monte de TikTok, pode ser que TikTok dê certo, né? Ficar fazendo um videozinho lá, dê certo. Mas assim, não vai rolar, cara. Se você não entender que você precisa de alguém pensando nisso no seu negócio, não vai funcionar. Então, a primeira coisa é achar que simplesmente pelo fato de você colocar dinheiro numa agência mensalmente, sem você entender o seu negócio, sem você entender o seu cliente, sem entender a estratégia que essa agência vai adotar, e sem a agência também ter experiência para fazer isso, não vai dar certo. E aí não adianta depois falar assim, investir em agência não dá certo. É só parar pra pensar assim, ó, se você, que às vezes está há 10 anos trabalhando, tem dificuldade para modelar esse teu negócio, modelar qual que é o perfil ideal de cliente, modelar Sim. o seu nicho de mercado. Se você tem dificuldade, imagina uma agência que às vezes são 3, 4 pessoas trabalhando. Imagina a dificuldade que essa 10, agência que está cuidando de 10, 15 contas vai ter a dificuldade de montar o teu negócio se nem mesmo você sabe. Exatamente. Aí, como que você espera ter um resultado eficiente em cima disso? É uma equação impossível de resolver. Né? E é o que eu falei, o que o Rafa falou na verdade, existem problemas dos dois lados, da agência, porque ele vai querer realmente, pela ansiedade de fechar vários jobs, né, como eles chamam lá, e não vai entregar de fato um resultado eficiente ali na prática. Né? Ele vai fazer o que é padrão. O que é padrão? Vai criar um site institucional, vai fazer lá um canal no YouTube, colocar uns videozinhos, vídeo institucional, vai fazer um Instagram, colocar vários postzinhos, só que acabou, é aquilo o serviço. Por isso, entendeu? então, uma dica para você que está assistindo, é mais fácil você contratar um serviço avulso, único para desenvolvimento de branding, de marca ali, do que você contratar um serviço recorrente sem estratégia, porque você vai gastar um dinheirão e jogar fora. Eu sempre vou pela linha do seguinte, eu acho que o mais eficiente hoje é ter uma cabeça pensante no seu negócio. Então, eu sempre digo assim, cara, faz mais sentido você ter um sócio de vendas e também um sócio de marketing. Porque o sócio de vendas, ele vai vender. O foco dele é receita. O cara de marketing, o foco dele é demanda. Eu preciso gerar demanda pro cara de vendas. Esse é o melhor caminho. Porque quando eu tenho alguém que está pensando no negócio, esse cara ele vai saber contratar uma agência, ele vai cobrar essa agência, ele vai saber qual conteúdo faz mais sentido ou não faz, ele vai acompanhar isso, ele vai começar a gerar demanda pro negócio, que muitas vezes o cara que é operacional, o cara que é de TI, ele não tem essa condição e essa bagagem para fazer isso. E às vezes, qual que é o grande problema? É fazer um salto de 0 a 100, acreditando que a agência, contratar a agência vai resolver os problemas da vida dele. Não vai, porque a agência não conhece o seu negócio. A agência ela vai fazer um briefing do negócio. Você, na verdade, vai fazer um briefing. Aí um formulário enorme. Um formulário enorme, um briefing de 5 linhas, achando que o cara ele vai saber exatamente como que gera demanda na tua empresa. Então, eu acho que é muito mais inteligente estruturar um time, uma sociedade, um time que tenha responsáveis. Que viva o negócio, né? Que tenha responsáveis.
tem gente que vai falar, nossa, mas isso é absurdo, dividir uma empresa, não sei o que, não sei o que. Não é esse o assunto de agora. Amigão, mas, cara, larga o osso, se você não consegue entender que o crescimento do seu negócio é o que vai trazer subsistência para sua família, para você, para o seu negócio, não faz sentido. Você vai viver o resto da vida dependendo de você no seu negócio. As pessoas sempre vão conectar com você, elas sempre vão depender de você, elas sempre vão precisar de você para que o negócio funcione. E um negócio que depende 100% de você não é um negócio, é você. Eu falava exatamente uma frase assim, Rafa, quando a gente fazia as apresentações do programa de parceria da Start. Ninguém cresce sozinho. Você vai precisar ou de sócio, ou de mão de obra, ou de algum parceiro estratégico. Não tem como você crescer sozinho. Você pode até crescer, mas tem um limite. Teu braço não alcança, né, o quanto você quer da empresa. Você pode assumir um lugar confortável de assim, eu só vou até esse limite. Ok, mas aí você foge do escopo de uma empresa que quer se manter ativa e quer crescer no mercado. Porque uma hora ou outra você vai estar fadado a alguém chegar e te abocanhar. Porque existem outros empreendedores que estão tendo essa visão a longo prazo de que eu não consigo sozinho, eu sou limitado. E a partir do momento que eu entendo que eu sou limitado, aí eu começo a fazer algumas uniões estratégicas, como você falou. Cara, sabe por que eu gosto do modelo das startups? Porque é um modelo que deu muito certo nos últimos 10 anos, principalmente. Na verdade, um pouco mais de tempo, nos últimos 15 anos. Se a gente olhar para as startups que mais crescem, sabe por que elas mais crescem? Porque elas têm um baita produto, isso é fato. Elas entraram no timing certo naquele mercado. Só que tem um outro componente que os investidores batem o pé. Time. É um dos principais, na verdade, na lista. Não adianta você ter um baita produto, uma baita empresa, se você não tem time. E quando eu falo isso, muitos ficam com as orelhas em pé ou ficam, né, chateados, porque, não, mas como que eu vou dividir meu negócio? Como que eu vou trazer gente? Cara, o seu negócio só cresce quando tem pessoas, e pessoas boas. Então, melhor para você conseguir garantir crescimento em marketing, e aí é uma questão que eu acredito nisso, porque tem acontecido na Start, tem acontecido em outros negócios que a gente faz parte. Quando não tem um cara que bate no peito, veste a camisa e é o responsável pela geração de demanda na empresa, o marketing não vai dar certo. Pode falar para mim assim, foco, né? eu contratei uma agência, podem existir resultados, né? Resultados, disso, mas eu acredito que são os unicórnios, né? Cara, sempre tem alguém responsável, sempre tem um CMO no início, o cara que é sócio responsável por essa área, pela área de vendas. Então, precisa ter uma cabeça pensante. Não adianta acreditar, e aí é um outro ponto. Marketing é bala de prata, vendas é bala de prata. Precisa ter alguém pensante nessas áreas. Não adianta. Se você não entender que o seu tempo é limitado, que o seu conhecimento é limitado e que existem pessoas que estarão, se forem colocadas nessas áreas, se não forem, no caso, colocadas nessas áreas, o seu tempo ele vai ser completamente limitado, você não vai conseguir dar foco. E quando a gente não tem foco, a gente não tem o quê? Resultado. Então, eu prefiro ir pelo caminho de trazer gente para a sociedade. Por exemplo, mas eu não quero ter sócio, eu quero contratar. Beleza, vai lá, contrata um gerente de marketing lá. Paga por isso. Por isso que eu acho que o caminho mais aceitável é vender o sonho. É começar a repensar o quê? O sonho do teu negócio. Onde que você quer chegar? E aí final das contas sai mais barato, né? Sai mais barato, mas o investimento é mais baixo, o resultado é maior a longo prazo. Entendeu? Porque ao invés de você pagar um salário de um gerente de marketing, de um cara especialista lá, de 10, 12 mil por mês, que seria, né, o salário atual, cara, eu trago um sócio que eu consigo dividir, dar uma parte da sociedade e que ele não vai ter esse salário inicialmente, mas que no futuro ele tá o quê? Ele tá galgando o crescimento, quanto mais a empresa crescer, maior serão as condições e resultados e dividendos desse cara. Vou fazer uma analogia boba pra explicar o que você tá falando, mas eu acho que faz sentido. Às vezes a gente acha que a nossa empresa
ela é tão boa, a nossa ideia é tão boa do que a gente tem na mão, que a gente só vai aceitar investir nela se for em artigos de luxo. É igual, por exemplo, eu preciso me locomover da minha casa até o meu trabalho todos os dias, mas eu só aceito me locomover se for de BMW. Pô, peraí, calma lá. Em que estágio você tá da sua vida para dar esse luxo para você? E eu penso isso da empresa também. Por exemplo, você quer contratar o melhor especialista de marketing? Você quer contratar o melhor técnico de venda? Beleza, você vai ter que se dar ao luxo de contratar esse cara, porque esse cara é um profissional caro. Se você realmente se preocupa no teu negócio, e entendamos que um negócio numa fase inicial, ele tá na UTI. Você realmente precisa dos melhores lá. Só que, se você tiver condições de se dar ao luxo de contratar, ótimo, beleza. Tem investimento, né? Tem investimento, tem alguém colocando, ótimo. Só que, se você não tem, e a grande maioria dos cenários, pô, cara, às vezes eu vendo o almoço para eu pagar a janta, como é que você vai se dar ao luxo de contratar alguém bom o suficiente para te dar resultado? Aí o que acontece? Não, eu vou contratar uma bicicleta sem roda para eu ir trabalhar. Não vai adiantar da mesma forma. Então é mais fácil eu falar o seguinte, ô meu amigo, vamos de carona todo dia trabalhar? A gente racha aqui e cada dia um vai dirigindo? É mais fácil pensar nesse sentido, que é o que o Rafa tá falando, de você dividir uma fatia, né? Porque você une forças, principalmente no estágio que você tá de negócio. E o que o Rafa falou é fundamental. Recentemente eu escutei sobre isso. Um dos principais pontos que os especialistas em negócio, né, investidores analisam numa empresa, é o time que você tem. Porque se você tem um time que é bom, não importa o que o produto, a solução, ele vai te levar ao resultado, né? O investidor, ele investe nas pessoas. É, exato. Ele não investe no produto. Então, quando ele vê que tem um cara que é... Eu recomendo até a galera assistir o Shark Tank. O Shark Tank, ele mostra muito isso. Quando os caras veem que o produto do cara, às vezes, é mais ou menos assim, não tem tanto mercado e tal, mas os caras gostaram do maluco. O cara tem aquela Sabe vontade. Sabe o que os caras fazem? Cara, eu quero te trazer pro negócio. Eu vou investir na sua empresa, mas eu te quero em outros negócios. Ele traz o cara pra dentro. Porque o cara é muito bom, entendeu? E hoje é escasso isso. Então, o que eu acredito ao invés de a gente só pensar em marketing de uma forma genérica, contratar agência, não sei o quê. Cara, por que você não tem alguém que tá pensando em marketing na sua empresa? É um olhar diferente. Por que você não tem alguém que está pensando em marketing na sua empresa? Pensando 100% nisso. E aí muda um pouco de patamar até a sua empresa. Por quê? Muitas vezes o empreendedor de TI, ele está acostumado a ter uma empresa pequena, uma empresa confortável, que vai dar um faturamento ali de 15, 20, 25 mil por mês para ele, que vai ter um lucro de 20, 30%, sobra uma graninha no bolso dele todo mês, para ele tá bom. Só que o seguinte, se ele perder 5 clientes por uma pandemia, e aí? Ou por um concorrente que de fato tá, conseguindo ter uma estrutura legal, consegue baratear, acabou. Exatamente. Né? E pode ser até o inverso, né, Rafa? A gente já tá chegando na conclusão, galera. Mas pode até ser o inverso. Talvez você seja o cara que queira ir atrás disso. Você chegou num momento da tua vida e você fala assim, olha, eu quero ir atrás disso, porque eu tô gostando cada vez mais. Beleza, arruma um sócio que dê conta da parte operacional para você técnica. É aquele negócio às vezes é mais fácil de achar. É entender os pilares da empresa. Exato. A empresa tem pilares. A área de finanças, a área de vendas, a área de marketing, a área de atendimento e a área de sucesso. Que é o que muita gente faz, por exemplo, com a esposa. Não, eu vou trazer minha esposa para administrar a parte financeira. Ótimo, você conseguiu suprir um pilar com uma outra pessoa. Agora supre os outros. Exatamente. Né? Se tiver esse entendimento, tenho certeza que a pessoa que está responsável por essa área, pelo marketing, ela vai dizer e ela vai conseguir tocar os projetos e falar, tá na hora de investir numa agência focada nisso, focada em conteúdo, focada em tráfego. Esse tipo de conteúdo, né? Entendeu? Ela vai direcionar os esforços e ela vai saber se a empresa tem condição ou não de fazer esse investimento. Perfeito. Então, pra gente concluir, Rafa, resumindo aí, o que a galera precisa tirar e extrair dessa aula aí? Vamos lá, os pontos. Bom, entender que marketing é comunicação. E aí, toda empresa precisa passar, né, principalmente aquelas que trabalham com venda de serviços de cibersegurança, entender os 5 níveis, né, as 5 fases de consciência do consumidor. Trabalhar nos 3 pilares, né, de consciência, que seria problema, solução e produto. E também trazer uma pessoa para dentro do negócio que seja responsável por lidar com essa operação de marketing, porque eu tenho certeza que o negócio vai ser muito mais... muito mais rentável e vai ter muito mais eficiência e lucratividade no futuro.
Perfeito, hein, galera? Olha só, de dica não tá faltando aqui não, viu? Opções para vocês investirem mais nessa parte, a gente tem dado bastante. E se você entende que é necessário esse tipo de trabalho estratégico, de pessoas se envolvendo junto com você, e você hoje quer prestar serviços de cibersegurança, principalmente enxerga essa necessidade no mercado, tem visto essa demanda, saiba que nós aqui da Start, nós temos um programa de parceria que a gente te entrega exatamente essa estrutura. Nós somos especialistas nessa demanda, a gente atende as pequenas e médias empresas há 15 anos, né? Então a ideia é que a gente te entregue um mínimo de estrutura para você prestar o serviço lá na frente, inclusive com a ferramenta, tá? Então se você quiser conhecer, tem um link nessa descrição. E a gente também tem um outro caminho para te ajudar, né, Rafa? Fala um pouquinho da Inside Academy. A Inside Academy, como vocês podem ver, estou com a camiseta da empresa aqui, as né? canecas Temos também, as canecas aqui, mas a Inside Academy surgiu muito por uma necessidade que os nossos parceiros tinham de ter um entendimento maior sobre gestão, vendas e marketing. E a gente fundou uma escola de negócios voltado 100% a empreendedores de TI, que te ajuda a acelerar o seu crescimento através desses conteúdos. Então, são conteúdos semanais que a gente cria, tem vários cursos lá disponíveis também. A gente trabalha principalmente com empresas que atuam no ramo da tecnologia e da cibersegurança. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da Inside Academy na nossa escola, tem os links aqui na descrição. E também a gente faz vários eventos online aí, sempre estamos aí divulgando materiais que podem te ajudar a alavancar suas vendas nesse mercado. Participa aí, amigão. Fica ligeiro, porque sempre vai ter coisa boa pra vocês. Beleza? Galera, a gente encerra por aqui esse episódio. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto. Nos vemos na próxima.